Fala galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos começar um novo assunto, que no caso vai ser a atmosfera. E bom, a atmosfera terrestre vista do espaço, ela é assim, né? Olha só, tem essa aura, digamos assim, né? Que a gente consegue vê-la do espaço. Bom, essa camada em tom de azul é muito mais importante do que a gente imagina. Por isso, ela se tornou tão estudada e destacada durante as últimas décadas, né? A gente sabe que o nosso planeta ele precisa ter essa característica, né? Quando a gente vai buscar outros planetas para, digamos assim, se um dia a gente conseguir habitar, a gente tem que ter atmosfera nesse planeta. E a gente vai entender o porquê a gente precisa ter uma atmosfera, né? Bom, o nosso planeta, no caso a atmosfera, ela é a camada de ar que envolve o planeta Terra, e essa região ela é formada por alguns principais gases, como o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio. A gente pode ver aqui neste gráfico, né, a porcentagem de cada um deles. Bom, mas nem sempre foi assim. A Terra primitiva foi passando por várias transformações até que aparecesse a constituição de gases que nós encontramos hoje. Na imagem que a gente está vendo, verificamos que a porcentagem aproximada de gás na nossa atmosfera é essa, entre 78% e 79%, 21% de gás oxigênio, no caso eu nem falei, né, mas é 78% de nitrogênio e 1% ali do dióxido de carbono, argônio, vapor de água e entre outros gases que a gente tem na nossa atmosfera. Perceba que o gás mais abundante, né, não é o oxigênio, importante para a nossa respiração e de outros seres vivos, e sim o nitrogênio. Ele é o mais abundante, enquanto a concentração de gás carbônico ela é menos de 1% às vezes, né? Porque ali no 1% eu coloquei os outros gases, mas às vezes é menos de 1%. Além da presença de gases na atmosfera, apresenta outros aspectos importantes, né? Que a gente vai ver mais adiante. Se a gente conseguisse, no caso, tirar a atmosfera todinha do nosso planeta, né? A gente ia ter mais ou menos essa quantidade de gás aqui todinho fora do nosso planetinha Terra, certo? Olha só. Não chega nem metade do nosso planeta, né? Interessante. Bom, e qual é a importância da atmosfera terrestre para os seres vivos? Primeiro de tudo, nós temos proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos aos seres vivos. Nesse caso, o Sol ele emite, né, uma radiação que a gente chama de UV, que é a radiação ultravioleta, e ela vem aqui em direção à Terra. Só que sem a nossa atmosfera, né, a gente teria sérios problemas. Normalmente algumas pessoas já têm câncer de pele, né? E sem essa atmosfera provavelmente a gente iria fritar. Então o que acontece? A atmosfera ela faz o quê? Ela repele parte do calor, né? Olha, diz aqui, ó, parte do calor é dissipado, no caso é mandado para fora, enquanto o resto fica aqui dentro do nosso planeta. Então, manter a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas. No caso, se a gente tivesse, por exemplo, a gente não tivesse a nossa atmosfera, ou a temperatura ia ficar muito alta ou ia ser muito baixa. Claro, né, por conta da nossa rotação do nosso planeta, a gente ia variando sempre essas temperaturas. Mas graças à nossa atmosfera, ela também consegue reter um pouco desse calor, para que nosso planeta tenha uma, digamos assim, uma temperatura adequada para a nossa vida, né? Tanto para a nossa vida, quanto para a das plantas,
certo? É ela que permite a entrada também dos raios solares para que as plantas façam a fotossíntese. Nesse caso de reter a temperatura, a gente está se referindo aos gases do efeito estufa, tá bom? No caso, o efeito estufa ele não é algo assim ruim, né? Mas os seres humanos que transformaram ele em ruim. Porque assim, o, o ar quente que vai ficar aqui, né? Nosso planeta, sem ter os seres humanos, já tinha o efeito estufa. Porém, os gases que nós produzimos dos carros, das motos, fábricas, entre outros, eles se acumulam na atmosfera. Em vez do raio solar vir para a Terra e ser dissipado e o restante ficar, não. Todo ele é retido e aí vai ficar um calor muito grande. Só um exemplo, aqui no Pará, por exemplo, né, nós temos nossos ônibus. Esses ônibus, quando começa a chover, a gente fecha todas as janelas, mas às vezes ainda está o sol lá fora, né? Imagina o seguinte, sabe quando fica aquele calor dentro do ônibus? Ou se não, um carro fechado, quando tu abre a porta do carro, assim, sai aquela quentura lá de dentro? Pois é, seria mais ou menos isso que acontece com o efeito estufa. O vidro ali seria o responsável, no caso seria a atmosfera do ônibus ou do carro, e os raios solares entram com facilidade, porém eles não conseguem sair com tanta facilidade assim. Bom, outra importância da atmosfera para o nosso planeta é proteger contra impactos de meteoros ou rochas do espaço, né? Então aquilo que a gente chama de estrela cadente, na verdade, nada mais é do que uma rocha, né, que vem do espaço e nossa atmosfera consegue fragmentar ela em vários pedaços, certo? Ainda bem, né? A Terra apresenta várias camadas de acordo com os elementos que constituem ela. Então, sendo assim, nós temos a hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta. Nós temos a atmosfera, que é essa que a gente está estudando agora, que é a camada de ar, gases e vapor de água, né? Que envolve a Terra. E nós temos a litosfera, que é a camada de rochas do nosso planeta, que a gente já estudou, que é o solo, ok? Evolução da atmosfera. Bom, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ao longo desse tempo, o planeta passou por diversas transformações e, ao mesmo tempo, ocorreu com a atmosfera terrestre, que não apresentava a mesma composição química que nós temos hoje. Entendendo as marcas deixadas pelas atmosferas do nosso planeta através da química, da geografia, da biologia, é que podemos construir a atmosfera primitiva de modo a avaliar sua magnitude e transformações. A atmosfera terrestre vivenciou consequências sofridas pelas mudanças para a manutenção da vida na Terra. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, o planeta passou por um processo importante, o aparecimento da vida na Terra, que acarretou uma série de desequilíbrios na atmosfera. Nesse período, a atmosfera possuía características redutoras, como uma crosta castigada por altas doses de radiação, que no caso a ultravioleta do Sol, né, chamada também de UV, e rica em hidrogênio, metano e amônia. Então, olha só, nessa atmosfera aqui a gente tinha essa composição, né? Hidrogênio, metano e amônia. Só para vocês terem uma ideia, né? Amônia, o que é amônia? Amônia seria mais ou menos aquele cheiro que a gente sente de xixi, sabe? Quando tu abre um banheiro, aquele cheiro. Pois é, o planeta Terra basicamente fedia a xixi, né? Era quase um banheiro público. Então, o que acontece?
A intensa radiação solar promovia a transformação do metano e da amônia em nitrogênio e dióxido de carbono, através do processo chamado de fotoquímico. Que nesse caso, galera, com o passar do tempo, o gás carbônico ele começou, né, a se amontoar aqui e nós tivemos, no caso, a atmosfera que nós temos hoje, né? Então, galera, essa atmosfera que nós temos hoje é graças a essas mudanças que ocorreram por causa do Sol, por causa da temperatura e também graças aos seres vivos que começaram a produzir o O2, que é o nosso oxigênio. Esse oxigênio, ele vai possibilitar a nossa camada de ozônio, tá bom? Então, graças a essas mudanças e evoluções, o nosso planeta tem essa atmosfera que nós temos hoje, né? Uma curiosidade, né, é que, por exemplo, qual é a composição química em alguns planetas do nosso sistema solar? Bom, o nosso sistema solar, os gases que nós temos é o CO2, o nitrogênio, o oxigênio e argônio, por exemplo. Em Vênus, que é este planetinho aqui um pouco mais próximo do Sol, nós temos o CO2 numa quantidade muito grande, que no caso é 96,5%. Nós temos o nitrogênio 3,5%. Oxigênio, a gente tem alguns traços, né, porque ele está muito próximo do Sol, quase não tem, certo? E o argônio também, nós temos muito pouco. Marte, nós temos 95% de gás carbônico, 2,7% de nitrogênio. De oxigênio, olha só, nós temos 0,13% e de argônio nós temos 1,6%. Então, isso é vantagem, né? Bom, e as camadas do nosso planeta, né? Porque, como foi dito, a atmosfera ela tem camadas. E quais seriam essas camadas? Se olharmos para o céu, podemos afirmar que o ar existe pelo seu movimento. Uma corrente de ar, as folhas de uma árvore balançando, se movimentando, são indícios de que a atmosfera realmente existe. Mas esta camada não apresenta sempre as mesmas características. À medida em que a altitude aumenta, ou seja, que a distância em relação à superfície terrestre, que no caso é onde nós estamos, vai aumentando, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. Isso é, as moléculas dos gases, no caso os átomos, né, junto com outros átomos, formam moléculas. No caso, esses gases, principalmente o oxigênio, vão se tornando cada vez mais raros e mais escassos. No caso, eles vão se afastando. Então, a gente vai subindo, eles vão se afastando, tá bom? Então, com o aumento da altitude, encontram-se o que denominamos de camadas da atmosfera. Então, vamos observar essa imagem aqui, né, que é igualzinha do livro de vocês, e vamos ver cada uma dessas camadas. A primeira que nós temos e que é a que a gente mais usa, né, é a nossa troposfera. Na troposfera, a camada mais próxima da superfície, encontramos a maior quantidade de gases. Ela se estende da superfície até cerca de 15 km de altitude. Nessa região ocorrem os fatores climáticos, como as chuvas, tempestades, a formação de nuvens. Já mais um pouquinho acima, nós temos a estratosfera, que essa daí também é uma camada famosa, né? Acima de 15 km de altitude, inicia uma camada. Essa camada. Aqui os gases oxigênio vai se tornando mais rarefeito, ou no caso mais raro de ser encontrado. Estende-se até cerca de 50 km de altitude. O gás mais abundante nessa camada é o nitrogênio. Na estratosfera,
Na estratosfera, encontramos a camada de ozônio. Essa região rica em gás ozônio, que no caso é o O3, absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. No entanto, com o aumento dos níveis de poluição, surgem o que chamamos de buracos da camada de ozônio. Mas não são propriamente buracos, são regiões onde o ozônio deixa de existir. Assim, ocorre a absorção de uma quantidade menor de raios solares. Vale lembrar que a exposição exagerada aos raios solares é a responsável pelos casos de câncer de pele, tá bom? Então, galerinha, por favor, sabe aquela galera que fica no sinal vendendo produto e tudo mais? Eles estão mais propícios, né, a ter câncer de pele se eles não se protegerem, não passar um protetor solar, não usar camisas manga comprida, que hoje em dia a gente vê bastante até, né, essas pessoas usando camisas manga comprida, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, a camada de ozônio tem sido, nos últimos anos, alvos de muitos estudos e atitudes ecológicas que se propõem a diminuir os índices de poluição na atmosfera. Isso tem ajudado a população nas regiões que são mais afetadas, que com o tempo vai ser reconstruindo, já que ela é formada a partir do gás oxigênio. Se vocês perceberam no que eu disse, o O2, que é o oxigênio que nós respiramos, vira o O3, né? Então são 3 bolinhas, que no caso são 3 átomos de oxigênio, que ficam aqui nessa região, certo? E se transformam na camada de ozônio. E agora vamos passar para a próxima camada, que é a mesosfera. Bom, entende-se até cerca de 80 km de altitude, está no meio da atmosfera e é a camada mais fria. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, filmes ou até anime, né? Por exemplo, o Goku, eu já fui no cinema assistir o Goku, né? Então, o que acontece? Você vai assistir um filme, né? Ou, por exemplo, quem consegue? O Superman, por exemplo, né? Ele sobe. Quando ele chega nessa região, ele começa a ficar meio congelado, né? Então, é aí essa camada, que no caso é a mesosfera, beleza? Bom, próxima. Termosfera, que é essa também aqui, ó. A termosfera, ela entende-se até a cerca de 500 km de altitude. A temperatura nessa região chega a mais de 1000 graus Celsius devido à maior incidência de raios solares. Nessa camada, encontramos uma região carregada de eletricidade, responsável pela transmissão de ondas sonoras que é chamada de ionosfera. E a próxima camada é a exosfera, né? Exo é fora. Então ela se caracteriza por ser o limite entre a Terra e o espaço. Nela, o ar já está extremamente rarefeito. Essa camada quer dizer que a pessoa não consegue respirar ali de jeito nenhum. Essa camada apresenta uma alta concentração de hidrogênio e hélio.